Você acha, você é um artista que está comprando brigas, você faz questão de se colocar, de se posicionar politicamente, você tem este desejo. Você acha que o fato de ter conhecido o Brasil assim profundo é que formou esse artista com essa queda para a militância? Ou foi o sucesso? Eu acho que não, eu acho que a minha origem me fez com que eu me conectasse com coisas com as quais eu tivesse... eu vi muita injustiça, eu vivi num ambiente de muita pobreza. Não é que nós não éramos miseráveis, mas eu convivi lá em Rodelas. Por exemplo, a minha ligação com a OIT, com a Organização Internacional do Trabalho, e a luta contra o trabalho escravo, ela vem absolutamente do fato de eu, na minha infância, ter presenciado pessoas trabalhando em condições horrorosas. E o terrível, Pedro, é o seguinte, é que eu cresci achando que aquilo era normal, era certo. O sujeito trabalhar por um prato de comida, ou trabalhar por um lugar para dormir. Acontecia muito assim, famílias que tinham mais dinheiro. Ninguém tinha dinheiro, mas a família que tinha remediadas. Chamavam uma menina mais pobre, filha de uma família, para morar na casa dessas pessoas. E essa menina fazia todo tipo de trabalho doméstico ali e vivia ali por um prato de comida, e era uma escrava. Deixa a gente explicar melhor do que a gente está falando. O Wagner é conhecido pelas opiniões que ele emite, sobre a cena política nacional, etc. Mas talvez mais importante seja o trabalho que ele faz para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, porque é uma causa que transcende o Brasil, é uma causa da humanidade, o combate ao trabalho escravo. Olha só. Em que momento vocês entenderam que vocês estavam sendo escravizados? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu nem lembro quando eu comecei a trabalhar. Criança. Porque nós fomos criados nesse meio, né? Achamos que isso era normal, né? Que, nós vamos viver, vamos crescer, é a condição que Deus deu para nós, nós vamos viver disso, né? Como foi o resgate? E quando chegou a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, eu falei assim, que trabalho escravo? O que você está caçando aqui? Você quer tirar trabalho da gente? O que você acabou de falar. E eu fiquei, não eu só, mas muita uma gente... certa revolta com aquelas pessoas que estavam ali para tirar o seu trabalho, né? Aí, num certo momento, eu fiquei nervoso com aquilo. Eu falei assim, pô, velho, se vocês vêm tirar o único trabalho que a gente tem na região... E como é que era o pagamento? Como é que vocês recebiam? Olha, no meu caso, era meio complicado. Porque eu trabalhava um mês, sem pegar nenhum dinheiro. Direto. Direto. Trabalhava sem parar, né? Mas aonde eu trabalhava, eu não vi o dinheiro. Exemplo assim, que sempre eu trabalhava e eles falavam assim, você tá devendo isso. Todos os dias alguém pede a minha assinatura, mas ela é igual a do Kleber, da Camila, da Ana. Todas elas têm o poder de libertar 21 milhões de pessoas que ainda sofrem com a escravidão. Faça um post com a sua assinatura. Participe do movimento nas redes sociais usando a hashtag #AssinaBrasil. Assine para acabar com a escravidão moderna. Essa campanha, Assina Brasil. Essa é uma campanha mundial, uma campanha que alguns países já assinaram. Esse número de 21 milhões é onde? É do mundo. Do mundo. 21 milhões de pessoas escravos. É engraçado que eles falaram a mesma coisa que você disse antes, que eles achavam que aquilo era normal. Eram as condições. Era normal, era o que eu achava. E hoje? Mudou nessa região? Mudou. O Brasil é engraçado, porque o Brasil, é bom quando o Brasil tem coisa boa, a gente tem que falar bem. O Brasil é dos países que mais combatem o trabalho escravo no mundo. E a nossa definição, na nossa legislação, a definição brasileira de trabalho escravo é a das mais avançadas do mundo, que no Brasil é considerado trabalhador escravo. Quem é escravizar, quem não pode sair do trabalho, impedido de sair do trabalho. Quem trabalha em condição degradante, ou seja, aquele trabalhador que come a comida junto com os bichos, que não tem onde não tem um banheiro para ir, não tem, enfim. E trabalhador que trabalha em condição exaustiva de trabalho, que tem um depoimento de um desses caras aí, que ele fala, eu vi o sujeito cair no chão de tanto trabalhar, porque ele era boia fria, tinha que cortar canas, ganhar por produtividade. Então o cara tinha que cortar, saíam de casa, do alojamento às 1 da manhã e voltavam às 10 da noite. Entendeu? Então o cara morria de exaustão. E a quarta coisa, trabalhar por dívida. Essa nossa definição, ela é a das mais modernas do mundo. E essa definição está em xeque nesse momento, né, no Congresso Nacional. Há um lobby poderoso no Congresso que vai fazer de tudo para mudar essa definição nossa. E você vai fazer de tudo? Eu vou fazer de tudo para não deixar. Não só eu, mas assim, existe uma conjunção de forças que lutam contra... Eu falei desse seu combate, desejo de engajamento, seu engajamento concreto. Você está pagando um preço por isso? Pago, Pedro.
Pago mesmo, pago mesmo. Pago um como preço. artista, mas eu vou te como dizer uma pessoa? coisa, como artista, como pessoa, como tudo, assim, porque a gente vive num momento de polarização política muito grande, né? Geralmente, a inteligência vive na zona cinza, né? Entre o preto e o branco. Porém, é um momento, esse momento de polarização, eles vêm... A zona cinza está um deserto, no Brasil. Tá um deserto. Mas a polarização acontece em momentos ruins, como esse que a gente está vivendo. A zona cinza surge quando as coisas estão, né, melhores. Agora, eu me posiciono porque eu sinto que a gente também está vivendo a história agora, nesse momento, com tudo. A história está acontecendo, né, nesse momento. Mas eu banco a minha opinião. Eu aguento o tranco. Eu acho também, é importante que eu diga isso aqui, porque eu acho que existe também uma cobrança muito grande. A polarização, ela traz tudo que existe de ruim na direita quanto na esquerda. Na esquerda, o que tem de muito ruim é o negócio da patrulha ideológica, né? Você querer que as pessoas se posicionem, coisas que falem. E tem gente que não está afim, que não está preparado para se posicionar, que não sabe bem o que dizer. Então, eu acho que os artistas não deveriam ser cobrados também para ficar falando, se dando opinião. Porque tem que dar... Você é cobrado ao contrário, por dar opinião demais. Eu sou cobrado por dar opinião demais. Mas eu não me sentiria bem na minha vida se eu achasse alguma coisa relativa a esse momento, se eu tivesse uma opinião e minha opinião pudesse ser ouvida por outras pessoas e junto com essas outras pessoas nós juntos pudéssemos pensar, trocar ideias e pensar em soluções, eu me sentiria muito mal se eu não fizesse isso. Eu ia me sentir muito pior. Então eu prefiro aguentar o tranco do que vem contra mim, e num momento de polarização vem um monte de coisa mesmo, do que ficar calado. E aí, quais são os seus critérios para escolher papel? Você é muito rigoroso. Eu vou te falar, com toda sinceridade, assim, o meu critério hoje para escolher um personagem é o que é que aquilo vai acrescentar na minha vida, sabe? O que é que eu vou aprender com aquilo ali? Na sua vida, na minha vida, não carreira. Na minha vida. Qual foi o último personagem que você fez? Um Pablo Escobar. De novo, aquilo me deu 2 anos? Faz um tempo já. Aquilo me deu um sentimento assim, tão grande de pertencer, como eu falei no começo, a uma coisa maior do que ser brasileiro, lidando, e o fato de ter estudado muito narcotráfico, muito a violência que o Estado exerce, na onda do combate às drogas, né? Entender que a guerra às drogas é uma fraude total, que as políticas de segurança pública elas existem de um modo geral como forma de controle social. Todo esse entendimento maior desse mundo eu fui entender fazendo, trabalhando. Então hoje, assim, você aceitar um papel, escolher um personagem... O que aquilo vai me fazer melhorar humanamente? O que aquilo vai me trazer? E Hollywood? Também. E vou te falar o que eu quero fazer lá. Eu vou te falar, eu nego um monte de coisa que eles me chamam para fazer. Depois de ter feito Pablo, imagine. Você sabe que os latinos, nós somos o grupo mais subrepresentado em Hollywood, né? Os latinos são 20% da população americana, no entanto está em mais ou menos 5% dos personagens, e esses personagens, quando aparecem, ou é um cara ligado à violência, ou é uma coisa, assim, bem estereotipada, ou é o estereótipo da mulher latina sexy e tal. O que eu quero fazer, eu quero produzir o meu próprio conteúdo lá, e eu quero trabalhar personagens latinos que não reforcem o estereótipo. Difícil, né? Difícil. Mas eu vou fazer. Você não quer pouco, não. Você quer produzir conteúdo próprio em Hollywood. E já estou fazendo isso. Eu estou produzindo um filme lá, que é o que eu vou fazer depois do Marighella, que é um filme sobre Sérgio Vieira de Mello. Poxa, eu fui amigo do Sérgio Vieira de Mello. Conheci ele na Bósnia. Olha aí. Ele foi ele que me acompanhou em Sarajevo, no meio da guerra. Um sujeito extraordinário. O sujeito que seria certamente o próximo secretário-geral da ONU, não fosse aquele atentado. É um sujeito extraordinário. É um filmaço. É um filmaço. Você já está com... Já estou tenho um roteirista, vamos fazer provavelmente na Netflix, temos um diretor e temos um roteirista e estamos começando a levantar esse filme. Eu vou fazer. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Wagner Moura. Então, posso dizer que a sua principal ocupação hoje, Wagner, é buscar recursos, levantar din-din para dirigir seu primeiro longa-metragem sobre a vida de Carlos Marighella. E não tem sido fácil, Pedro, porque nesse momento de polarização, a iniciativa privada não quer colocar... A gente tem umas leis científicas. É engraçado. Você já tem o filme em todas as leis? Já. Já inscrito...
E nossas leis de incentivo à cultura, que têm sido muito demonizadas, o pessoal falando mal das leis, são leis fundamentais, né? O cinema brasileiro ele existe por conta dessas leis. No entanto, é necessário fazer uma crítica à lei, que não é a crítica que geralmente se faz. Porque as leis, a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, elas, de certa forma, são leis neoliberais, né? Se elas colocam na mão da iniciativa privada a gestão do dinheiro público. Né? São os departamentos de marketing das grandes empresas que decidem. Que decidem. E elas estão resistindo a você contar a história de um comunista e uma bobagem, histórico. Porque, na minha opinião, uma bobagem gigante. Primeiramente, porque o que deveria ser analisado em primeiro lugar com os méritos artísticos daquela obra, enfim. Mas, sobretudo, porque Marighella é um personagem fundamental da nossa história recente, que foi apagado da nossa história pela ditadura militar. Né? O Mário Magalhães, que escreveu o livro sobre Marighella, foi muito feliz na maneira com que ele desmonta, porque o meu filme, na verdade, ele é um filme sobre Marighella, é um filme sobre a luta armada, mas é, sobretudo, um filme sobre a infâmia, sobre a forma mentirosa com que a história pode ser contada e que dialoga também com que a... Você pegou o livro do Mário e você roteirizou sozinho? Felipe Braga. Eu trabalhei junto com o Felipe Mas vem Braga. cá, podem te perguntar, entre tantos baianos históricos importantes, por que você escolheu Marighella? Eu sempre me interessei pela vida das pessoas que resolveram fazer algo que não era para elas, sabe? Por uma ideia, por um conceito, Então, Marighella era um cara, a gente vai fazer o final da vida dele, um cara de 55 anos, 57 anos, rodeado por garotos de 20, 21, 19 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu era um idiota, cara. Talvez o efeito colateral mais importante desse momento que a gente vive agora seja a politização dos jovens. Então, o meu interesse, respondendo a pergunta de fazer esse filme, primeiro, a figura de Marighella, que é um baiano, que não correspondia em nada ao perfil clássico do guerrilheiro Che Guevara, era um cara divertido, foi deputado, militou na legalidade. Foi preso primeiro pela ditadura Vargas. Apanhou pra caramba. E, assim, quando lhe foi dado o direito de militar legalmente, ele o fez, né? E que, num determinado momento, resolveu, como muitos outros brasileiros resolveram, que a única forma de combater a ditadura, que é um direito garantido pela Constituição, era pegar a luta armada. E aí fico muito perplexo também, quando eu vejo hoje em dia também analistas políticos dizendo assim, mas vai fazer um filme sobre a luta armada, sobre Marighella, mas, poxa, a luta armada recrudesceu, a ditadura, não sei o que lá. É muito fácil o cara, sob a luz da história hoje, analisar aquela gente daquela época dizendo esse tipo de coisa, que eu acho quase desrespeitoso com a tanto de gente que morreu, que foi torturada. Eu quero saber quem é que já entrou na sua aventura. Globo Filmes está? Globo Filmes está! Esses comunistas são fogo. A Globo Filmes está no Marighella e eu fico muito feliz que a Globo Filmes esteja no... Mas é um filme caro. É um filme caro, sabe por quê? Eu quero fazer um filme de ação. Bom... porque... É um filme, é uma história, uma vida cheia de ação. Você sabe que existe uma lacuna de mercado no cinema brasileiro? O tipo de cinema que o brasileiro, as pesquisas dizem que o brasileiro mais quer ver não é comédia, é ação. É o tipo de filme que a gente menos produz, né, no Brasil. Tropa de Elite é um exemplo maior, grande disso. Agora, eu falo para o pessoal que está fazendo, porque as ações que a LN fazia, o agrupamento de Marighella, a Ação Libertadora Nacional, eram extraordinárias, né? Do ponto de vista de cinema, de ação. Não precisa dizer quanto não, mas dos 100% que você precisa, quantos você já tem? 60%. Não está tão longe, Não está tão longe. Ainda mais depois dessa entrevista aqui no Depois dessa entrevista... Vou bater na porta, quero botar din-din aí no seu filme. Agora, eu vou dizer, eu vou fazer um filmaço, cara. Eu estou sendo bem agora, talvez, um pouco pretencioso. Assim, imagina. Mas eu vou fazer. Sem falsa modéstia. Eu não vou, porque assim, é o meu primeiro filme. Eu parei, cara, 1 ano da minha vida para fazer isso. Quando eu falo que eu tenho recusado convite para trabalhar em Hollywood, é um negócio. É um compromisso de vida que eu tenho fazer esse filme. E aí é uma coisa que para mim faz muito sentido. Ele mistura a política, que é uma coisa que para mim é importante. E você vai só dirigir, não vai atuar? Só dirigir, não vou atuar. E com o desejo que eu tenho de me experimentar também como artista em outros lugares. Para terminar o assunto política, nessa polarização, nessa brabeira que virou o Brasil, você perdeu amizades? Não, eu não perdi. Eu tentei sempre muito não cair nesse lugar cafona e errado de você parar de falar com a pessoa porque a pessoa pensa diferente de você. Agora,
Eu estou resistindo a falar aqui, Agora, eu acho mas que o exemplo mais claro é o Zé. O Padilha tem uma posição desse lado aqui, bem distante diferente da da minha. É. Isso, inevitavelmente, porque como você não quer entrar numa área de conflito, eu recuo. Entendeu? Eu não, em vez de... E eu e o Zé, a gente discutia assim, muito durante uma época. Assim, todos os dias a gente tinha um WhatsApp, não sei o que lá. Num determinado momento, como a gente se gosta muito, acho que nós dois demos um passo para trás. Então, e a política sempre foi um assunto para nós. Né? A gente sempre falou de política. Então, quando nós ficamos em lugares opostos, a gente não parou de se falar, a gente continua amigo, mas esse assunto a gente evita. Isso tem acontecido demais em famílias e amizades e tudo mais.